A paz do Senhor, gente, iniciando o nosso estudo bíblico, eu fiquei responsável pelo capítulo 1 do livro de Atos. E como é um estudo bíblico, eu quero iniciar falando um pouco do panorama deste livro. Bom, o autor deste livro foi Lucas. Na verdade, o livro de Atos é uma continuação do livro de Lucas, né? E ele vai tratar sobre o nascimento e o crescimento da igreja e também a descida do Espírito Santo. Bom, no capítulo 1, né, Jesus, ele vai dar as instruções para os discípulos, né? Ele inicia falando sobre eles permanecerem em Jerusalém até eles receberem, né, o Espírito Santo. Depois disso, os discípulos, eles perguntam para o Senhor quando que seria a restauração do reino de Israel. O foco ainda dos discípulos ainda estava na restauração do reino de Israel, mas o Senhor muda esse foco falando sobre a missão que eles tinham pela frente. Então, depois dessas instruções, Jesus é levado aos céus diante dos discípulos, né? 2 anjos aparecem para falar que da mesma forma que Jesus subiu, ele voltaria, ele desceria, né? Depois disso, os discípulos retornaram a Jerusalém e Pedro viu a necessidade de substituir Judas Iscariotes, né, quem havia traído Jesus. E aí 2 homens são indicados como José Barsabás e Matias. E através da oração, Matias é escolhido. Bom, eu trouxe aqui de forma bem geral alguns pontos, né, sobre o capítulo 1, mas agora eu quero trazer uma reflexão diante desses pontos que foram expostos, né? A primeira reflexão que eu tiro para minha vida em relação a esse capítulo é quando o Senhor, no versículo 7, ele vai falar assim: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Eu aprendo que o Senhor, ele já tem estabelecido as datas, já tem estabelecido o tempo e o plano dele para a nossa vida. Então, muitas vezes nós ficamos preocupados com o que vai acontecer, com o futuro, mas nós devemos confiar no Senhor e a nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, não compete a nós saber o tempo das coisas, mas compete a Jesus. Outra lição também que eu tiro deste capítulo é sobre a dependência dos discípulos, né? Então, antes de escolher ali quem iria substituir Judas Iscariotes, eles oram ao Senhor falando: Senhor, só Tu conheces o coração de todos. Então, nos mostra quem irá assumir, quem deverá assumir este ministério. E ali Matias, ele é escolhido, né? Então, nós devemos colocar nossas escolhas, nossos sonhos diante do Senhor, para que Ele possa, sim, fazer a sua vontade. E para finalizar, nós temos que estar com a nossa esperança no Senhor, porque como aqueles 2 anjos, né, falaram para os discípulos, da mesma forma que Jesus subiu, Ele descerá, e essa é a nossa esperança, e deve ser a nossa esperança, que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja.